Esse lado é mais legal, eu acho. Pra cá? É. Pra voltar aqui? Pra voltar aqui. Uhum. Show. E aí, time? Tudo bem com vocês? 6h29 da manhã e de um sábado. Não é normal correr no sábado cedo assim, mas hoje eu tô, ó. Mano, Bruno tá ali, ó, armando as coisas, vocês já viram aí. Vou gravar aqui um podcastzinho, um bate-papo com ele, depois vocês vão ver lá no canal. E é isso, acompanha depois da vinheta. E vocês vão ver o visu, a gente tá aqui na Copel, estradão de chão. É nóis! Opa, e aí, tudo bem? Cara, hoje o Papo na Pista vai ser com um cara que há alguns anos atrás foi uma referência, um incentivo para eu começar a gravar os vídeos, não na mesma pegada que ele fazia, mas também em relação à corrida. Aí eu criei o conteúdo correndo, porque até onde eu vi não achei nenhum podcast que a gente fazia em movimento. E a figura de hoje é esse cabra aqui, ó. E aí, salve! Cardier Batista. Que depois a gente vai conversar sobre os desafios que vem pela frente. Conseguir pegar o cara antes de viajar. Quem já acompanha o canal dele sabe para onde que ele vai. Mas eu vou deixar aqui na descrição tudo e vocês precisam saber. Então vamos lá, meu mano. Bora! Pergunta de aquecimento. Quando que você começou a correr? E mais ou menos se você já tinha essa ideia de performance ou era só lazer? Como é que era isso aí? Bom, valeu, Mano Bruno, pelo convite, primeiramente, né? Vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sou meio prolixo, assim, quem me acompanha nos vídeos aí sabe. Eu comecei a correr por volta de 2015, sempre fiz esporte, assim, mas em 2015 eu tava numa fase que eu tava me formando em letras pela Universidade Federal do Paraná e trabalhando o dia inteiro, família, e comecei a ficar sem tempo, diminuir musculação, que é um esporte que eu fazia aí desde os 15 anos, junto com o surf, junto com o skate. Então já vem um pouco da história que vem por vir. E aí um dia eu assisti uma São Silvestre no Esporte Espetacular. Olha só. E aí eu olhei, cara, a galera curtindo a corrida e tal, e eu não gostava de correr mesmo, já tendo feito aí isso como parte de treino aí pra surfar. Na época tinha feito um tempo de Muay Thai. E falei pra minha esposa que ia botar o tênis e ia correr. Botei um tênis qualquer, que eu tinha um Vans, eu acho, coisa assim. E saí de casa com o intuito de tentar chegar num ponto que eu tinha na cabeça, determinado lugar. E fui e voltei. Eu falei, vou tentar ir sem parar. Se essa galera da São Silvestre, não menosprezando eles, mas via pessoal de mais idade, deve ser da hora isso aí. E fui, e acabei curtindo assim. Falei, vou tentar fazer umas 2 vezes na semana, por conta de falta de tempo mesmo, de outras atividades. Incluí ali meia hora, 40 minutos de corrida. Fiz umas 2, 3 vezes, parei por um tempo. Em 2016, eu fiz mais um treino assim. E aí meu primo, que já corria, tinha feito parte de escolinha de atletismo, viu. Na época eu consegui postar, marquei com algum aplicativo. Viu aquele treino e perguntou se eu tava correndo. Eu falei, olha, correndo não. Tô dando umas brincadas. E aí ele falou, vamos fazer um treino? Aí eu falei, bora. Fizemos um treino e na época ele tinha um GPS, ele marcou. Ele falou, me leva até onde você vai, e deu tipo 8 quilômetros o que eu tava fazendo. Mas eu não tinha noção se era pouco, se era muito. E aí ele me inscreveu na Batel Run 2016, 5K. E eu fiquei com medo de ser o último a chegar. E aí eu comecei a olhar os tempos da galera, não sabia o que era pace, não sabia marcar ritmo, só tinha um cronômetro e uma vontade. E acabei fazendo essa prova na época, se eu não estou enganado, em 22 minutos. Já foi bem. Já foi legal, assim, não tinha noção se era bom, né? Mas aí eu terminei essa prova e falei, qual que é a próxima?
Então acho que já fica uma dica aí, se você tá começando, se inscreve em uma provinha de 5K aí e vai fazer, sem pretensão, que você não vai parar mais não. Massa. Como que a corrida te trouxe ou te transformou em quem você é hoje e no que ela te moldou, te mudou, tanto no aspecto mental, espiritual, profissional, enfim. Cara, pô, essa é uma pergunta... Essa vai dar uns bons quilômetros aí. Dá uns quilômetros. Mas vamos lá, cara. Bom, primeiramente eu acho que a corrida me mudou completamente, assim. Acho que ela me fez me descobrir em algumas coisas, descobrir aonde as minhas pernas podem me levar, assim, meio filosófico, né? Mas é mais ou menos isso. Mas vou tentar começar do profissional, né? Ela mudou meu ar, hoje eu não trabalho com letras, que eu falei que eu havia me formado. Foi uma época que eu tive medo de fazer a transição do que eu trabalhava, de auxiliar administrativo para professor, mas eu cheguei a dar aulas e tal, e sempre correndo. A minha vida, então, foi virando em torno da corrida. Treino, como eu me vestia, com a família mesmo, assim, né? Estar treinando e tendo vontade de seguir adiante, e comecei a viver mais a corrida. E aí voltou a minha vontade de trabalhar com o esporte. Que quando eu vim de Guaratuba para Curitiba, por volta do ano 2002, eu acho, eu vim com a intenção de fazer educação física, me formar e trabalhar com esporte, que, como eu falei, sempre teve presente. A roda virou, não aconteceu. E aí, com a corrida, eu voltei a ter essa vontade, né, trabalhar com isso. E aí a corrida também me trouxe o meu canal, que eu comecei a compartilhar as minhas experiências, aquilo que eu, como autodidata e com professores que eu treinei foram me ensinando, eu pude compartilhar. E também compartilhar lugares, assim como a gente está hoje correndo, que a corrida estava me levando. Então eu vi que não era o simples fato de correr, mas aonde eu estava indo, conhecendo lugar, conhecendo pessoas, fazendo relações. Então isso foi muito legal. Com o canal, com a corrida, isso já adiantando os pontos, eu venho a trabalhar mais perto do esporte, que é na loja que eu trabalho hoje, não aplicando o esporte, mas de alguma maneira incentivando. E voltei a cursar educação física, que hoje a minha vontade é poder estar mais próximos dos atletas e quem sabe trabalhar realmente com isso e também poder falar com mais afinco aí, falar um pouco mais propriedades, né, sobre o esporte. E como pessoa, eu acho que me moldou, porque assim, eu costumo dizer que corrida é um esporte de paciência, e eu sempre fui ansioso. Nesse sentido, a corrida acabou que trouxe para mim essa estar no momento presente, essa tranquilidade, e me fez acreditar o quanto eu podia ir longe, assim, né? Enquanto eu podia resistir. É aquela coisa que a galera fala, né? De se manter se mexendo e tal. Isso eu acabei levando pra vida, pra uma série de coisas. Eu era um cara que começava as coisas e não terminava. Hoje é difícil eu pegar uma coisa que eu não tente ou não dê o meu máximo para ir até o fim. E eu digo isso pela corrida. E interessante a gente estar correndo na BR aqui, porque a corrida também me levou a lugares que eu achei que eu nunca iria, assim.
E meu pai me conta que hoje, né, faz muito sentido, assim, como o mundo gira, o universo conspira e a energia que a gente transmite, assim, ela retorna, né? Vindo de Guaratuba para Curitiba, em época de infância, assim, meu pai nunca teve carro, então a gente vinha de ônibus subindo a serra. Meu pai falava, me conta agora, né? Me contou depois, que eu costumava dizer, se alguém tinha subido aquelas montanhas da serra, será que tinha alguém de a pé lá em cima? Ou será que a gente conseguiria vir de Guaratuba a Curitiba correndo, caminhando, de bicicleta? E, cara, eu conheci muito dessas montanhas, desses morros, por conta da corrida, por conta do trail, que hoje é uma boa parte do tipo de corrida que eu faço. E hoje eu já corri praticamente a distância de Curitiba a Guaratuba aí numa ultra. Quer dizer, então, hoje eu sei que dá. Fica aí a resposta. Acho que é basicamente isso, mano. Se eu for falar, eu fico aqui protelando e tal. Mas assim, a grosso modo, me mudou muito, assim. A corrida mudou, tá mudando a minha profissão. Criar conteúdo, hoje eu vejo assim que o canal tá crescendo, assim, mas o mais legal é o quanto de pessoas eu conheci com ele, quanto de pessoas já pararam e falaram que algum vídeo ajudou, motivou, que esse é o meu intuito mesmo. Nunca foi ganhar grana, ganhar fama. E tipo, a minha família vive a corrida hoje. É muito louco, assim. Talvez eu pare um dia, mas só quando eu botar o paletó de madeira. É isso aí. O teu trabalho hoje lá na loja foi por causa da corrida ou do canal? Ou foi uma coincidência? Cara, eu digo que foi por conta da corrida e por conta do canal. Por conta da corrida porque eu era e sou cliente da loja. Conheci o pessoal, né, de comprar tênis, equipamento e tal. O canal faz parte também porque eles me abriram as portas para mim ir lá criar conteúdo, né? A gente sabe que produtos no Brasil, no mundo em geral aí, não são tão baratos pra gente criar, fazer review de tênis, apresentar pra galera. E eles me abriram a porta para eu ir lá, pegar os tênis, apresentar, o que é muito legal. E acabou que a gente fez uma amizade. E por conta de, segundo eles, né, a minha espontaneidade, a maneira como eu falava dos tênis, que eu entendia, sei lá, alguma coisa nesse sentido, gerou um interesse neles de ter o Chardier na equipe. E em algumas brincadeiras eles falaram pra mim que se eu não queria fazer parte do time e tal. E em um certo momento eu já queria fazer a minha transição, sair da onde eu tava, buscar novos ares. Falei, então beleza, eu venho. É sério ou é só uma brincadeira? Não, é sério. E 15 dias depois eu tava trabalhando lá. Você começou só fazendo os reviews e depois terminou com a carteira assinada. É isso aí. Boa. Massa. E eu lembro que não sei se quando você começou o canal, mas pelo menos quando eu lembro que você trabalhava numa mecânica. Exatamente, trabalhava. Mas era atendimento. Atendimento. Eu entrei na mecânica para aprender, a mecânica do meu tio até hoje, uma empresa de 30 e poucos anos. E na época eu trabalhei na recepção de uma academia. Na verdade eu vim numa transportadora de ajudante de motorista, procurando emprego aí em Curitiba. Já na época eu estava na musculação, trabalhei na recepção de uma academia. E aí meu tio me chamou, entrei no pátio aprendendo e depois passei para a seção administrativa e eu fiquei nessa oficina por quase 21 anos. Nossa. E também tinha a função de atendimento. E ainda corria. Corria. Já estava nessa pegada aí, daí desde 2016, já na oficina.
a corrida já fazia parte aí desse processo, a bike. Aí já tinha um tempinho depois de formar e fui. E lá eu fazia atendimento também, né? Cliente, orçamento e tal. Tinha esse contato. Continuando, uma série de perguntas rápidas. Prova mais curta e mais rápida que você fez até hoje? Rua ou trilha? Rua 5K. Tempo? Não lembro meu RP, mas foi na casa de 18:20, 18:15, algo assim. Isso agora ou mais antigamente? Deve ter uns 3 anos atrás. Tá. Foi durante um ciclo de maratona, inclusive. Olha aí. Prova mais longa ou desafio mais longo? Acho que foi o 100K ali, né? No Desafio das Águas? Cara, 100K é a maior distância, mas desafio mais longo, La Mission. 55K para 14 horas. Então, em tempo de exposição, La Mission superou. 100K foram 9 horas e 40, eu acho. Tem vídeo no canal, vou deixar aí para vocês também na descrição. Prova mais fácil. Eu sei que o fácil depende de quanto você entrega, mas vamos... Cara, prova mais fácil. Uma que você assim pensou, putz, achei que eu ia sofrer mais. Cara, eu vou dizer pra você assim, vai parecer pedância, gente, não é pedância, tá? Foi a minha primeira ultra, 50K. Eu lembro que eu treinei pra ela igual um ciclo de maratona, era estrada de chão com altimetria. Eu falei, fui com muito medo da prova, era a primeira ultra. E cara, eu terminei super bem essa prova. E eu lembro de terminar ela e falar, cara, essa prova foi mais fácil do que todas as maratonas que eu tinha feito. Que já eram umas 3 na época, não era tanto, mas já tinha isso aí, é uma prova que... Não é que é fácil, mas é que eu terminei assim, cara, putz, dava pra ir mais, assim. Então Entendi. é uma prova que eu tenho isso na lembrança. Mas é mais uma coisa tua, não do evento em si. Isso, exatamente. É. Pensando em percepção, assim. Uhum. E acho que é isso. Acho que essa prova marcou nesse sentido. Prova mais difícil. Putz, La Mission, com certeza. La Mission é linda. Ela te afaga, assim, depois ela te maceta. Ela te afaga, que é linda, depois ela te maceta, porque é dura. E com certeza, a prova mais dura. Foram quantas horas? 14 horas. Você passou alguma madrugada correndo? Né? Essa prova eu larguei às 10 da manhã e eu terminei ela 00:30. Então foi assim, tempo de exposição noturno Grande. grande, assim, maior que eu fiz, eu acho. Entendi. Fora o frio, né? De Então, noite. lá era assim, a gente largou com 32 graus e de noite deve ter caído para uns 12, assim, na montanha. Talvez menos, não tenho noção porque eu já tava meio zumbizado. Olha que visão. Massa, né? Essa região é linda. Extração de minério, pedra, tá? E ao mesmo tempo o campo, né? Uhum. Olha os balões lá, ó. Não sei se dá pra ver lá. 4 balões. Dá. Os balões lá de Campo Largo. Não sei se vai dar pra... Não, só não. Tem dá pra balões ali, ó. Dá pra... Cadê? Lá. Tá pequenininho, mas tá lá. Os balões. E aqui ainda tem um resquício da lua. E é pra lá que a gente vai. Vamos lá. Mano, falando de trajetória de prova, primeiro, eu não sei se é uma verdade que todo corredor tem vontade de galgar aí distâncias maiores ou RPs melhores, mas como é que foi para você sair das provas de ruas, provas mais convencionais, para essas, eu vou chamar de maluquice, porque pessoas normais não fazem isso. Talvez falte um parafuso, né? Ah. Cara, então,
Eu acho que assim, acho que hoje, tá? Gerar uma polêmicazinha. Eu acho que muito tá na moda aí de corredor ser o cara que corre distância, né? Que eu acho o contrário, apesar de eu correr longas distâncias. Mas o meu caso eu vou contar aí pra vocês. Eu acho que a galera tá fazendo um pouco isso de subir muito as distâncias, porque assim, talvez impressione mais nas mídias. Lá vai. Eu falar que corri 42 quilômetros do que eu falar que eu corri 5K para 16 minutos. Porque eu acho que as pessoas têm noção de distância, pessoas fora da corrida, tá, gente? Mas não tem noção do que é correr 5K em 16 minutos. Que pra mim é mais difícil do que correr 100K, tá? Bom, vamos ao meu então. Eu fiz 5K, 2 provas. Lá quando eu comecei. Primeiro eu fiz 20 e pouco, depois eu fiz 20... Acho que eu fiz 24 a primeira, 22 a segunda. E aí eu me inscrevi numa prova de 10K. A de 10K eu me senti melhor. Então eu percebi que o meu corpo tinha um pouquinho mais de resistência do que velocidade. Mas eu ainda fiquei galgando bastante tempo os 5K sub-20. E aí sub-20 eu fiz, fiquei um tempo ali, não conseguia prosseguir muito. Fiz 10K, fiz mais um 10K e fiz uma meia maratona. Isso tudo em 2016. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu fiz. Meu cunhado perguntou se eu não queria fazer uma meia maratona com ele. Rola a brincadeira do desafio. Duvido, sempre, eu falei, vou ganhar de você. Ele falou que não, porque ele corria mais que eu há mais tempo. E eu fui e ganhei dele. E quando eu terminei a meia, eu falei que eu queria fazer uma maratona. E aí ele me treinou na época, que ele já era um profissional de educação física. E no mesmo ano... Quem ganhou? Eu ganhei. E aí no mesmo ano eu fiz todas as distâncias. Mas em minha humilde defesa, aqui tem uns doguinhos maroto. Eu fiz tudo assim. Já tinha, né? Um tempo de outros treinos, de musculação e tal. Então não recomendo fazer isso. Acabei treinando e fazendo todas essas distâncias no mesmo ano. Foi muito natural, talvez, para mim subir a distância, porque eu percebi que eu não gostava de correr tão rápido, não gostava daquela sangria, e comecei a perceber que eu gostava de sofrer um pouco menos por mais tempo. E aí eu falei, já que eu não vou tão rápido, eu quero ver o quão longe eu aguento ir, né? E aí eu comecei a subir distância, né? E quando eu terminei a primeira maratona, eu pensei assim, falei, putz, o que será que tem depois disso aqui, né? Porque eu não tinha noção das ultras. Tá aí a armadilha, né? Então, e aí eu descobri as ultras. Nessa pegada entrou o Rafael Bonato na história, que já correu umas ultras aqui. Massa, hein? Boa. Marizias Bertioga e essas loucuras. E aí eu vi que tinha mais coisa para além e acabei subindo distância. E percebi que meu corpo, hoje estudando, tal, a gente tem uma noção um pouquinho mais cientificista da coisa. Que sei lá, meu corpo era mais resistente do que rápido, né? Apesar de eu tentar manter uma velocidade ali, acabei subindo. Mas voltando também no início da pergunta, eu acho que a galera hoje tem mais ânsia de subir a distância. Eu acho que também, não mantendo uma crítica, né? Seja natural, assim. Querer, putz, será que eu consigo fazer 1 quilômetro a mais? E assim ir se superando, né? Mas eu acho que o pessoal tá indo mais pra essa, de superar mais na distância, do que assim, putz, será que eu consigo baixar meu tempo no 5K, no 10K? Talvez seja isso. Acho que eu enrolei, mas respondi, né? Com certeza. E a parte de a logística, o know-how que você precisa ter para fazer
Cara, eu sei que o Desafio das Águas é diferente porque é circuito, tem tenda, é mais... Vou usar uma palavra errada, é mais fácil, logisticamente falando. Sim. Mas uma prova que nem La Mission ou o teu desafio daqui a 9 dias, você... Da onde é que você tira essas referências, essas dicas? Cara, assim, La Mission eu aprendi muito com o Juliano Sadoc, o canal dele, The Hill Method, no YouTube aí tem bastante dica. E ele também me ajudou na minha preparação, porque ele já tinha um know-how de provas longas, provas de 100K, 100 milhas, e ele acabou me passando. Então, ontem eu fiz um story falando que a gente precisa estar aberto a novas coisas, a escutar as pessoas. Eu acho que todo mundo tem algo para ensinar, né? Então, vendo outras pessoas, aprendendo com elas, a gente vai lapidando, né, o nosso estilo de fazer essas coisas. Quando eu comecei lá atrás, eu peguei muita dica com o Itanel, que foi assim, fazia ultras, normalmente de circuito, estrada de chão, que já tinha essa experiência, me passou muito. Então com pessoas eu aprendi bastante, e eu consumo muito YouTube. Eu gosto muito de acompanhar canais gringos, né? Acaba que eles têm uma produção de conteúdo maior lá. E ver, cara, eu observo muito assim. O cara não precisa te dizer que usar determinada mochila, determinado equipamento, ou vendo esses caras gravando durante a trilha e colocando comida mesmo, ao invés de só gel, etc. Você vai aprendendo, vai marcando. Então fui pegando essas referências, testando, entendendo o que funciona pra mim, o que não funciona, lendo. Cara, busca, assim, em todo lugar, na real, acho que a gente aprende um pouco, né? E aí vai aprendendo essas logísticas também. Que nem no caso de La Mission, putz, preciso levar tudo nas costas. Fiz várias vezes a minha mochila, não ficava bom. Vai no YouTube, procura um videozinho como montar a mochila para acampamento. Eu não ia acampar, mas ia levar muita coisa. Então esses caras sabem como hospedar as coisas na mochila. Isso me ajudou a organizar a minha, por mais que com um propósito diferente. Então é isso assim, cara, buscando mesmo aquele conhecimentozinho por aí, digamos. Que a pessoa não necessariamente precisa ser da área. Exato. Porque provavelmente por trás desse atleta tem algum profissional que está manjando o negócio ou também tem bastante experiência. Compartilhar, né? Na verdade, acredito que essa é a grande sacada aí de quem produz conteúdo. Eu acho contar. que sim. A minha é contar essas histórias, né? Talvez até incentivar. Exatamente. Eu acho que é isso aí mesmo. Livros que você já leu que tenham a ver com o que você faz hoje? Cara, o clichê Nascido para Correr, né? Não tem como a gente não falar desse livro. Se você não leu, cara, leia. Por mais que você não corra longas distâncias, tem muito a ensinar. Que foi escrito por um jornalista, inclusive. Exato. Christopher McDougall. Exatamente. Um cara que tinha dor, falavam que ele não podia correr, e o cara foi lá e correu, e muito. Fica o spoiler. Bom, li A Marca da Vitória, do Phil Knight, li O Correr, do Dr. Drauzio Varela, li Boston, a mais lenta, mais rápida das maratonas, que é do Luiz Xavier, me perdoe se eu estiver errado, brasileiro. Não lembro bem o nome, mas é muito legal. Li, cara, um livro que é mais de aventura, talvez, mas o da Carol Barcelos é muito bom. Não lembro o título, me desculpem, mas eu coloco aqui pesquisando aí da boa. Cara, pensando mais técnico, eu gosto muito do Daniels, Jack Daniels, mas não é whisky, porque eu não gosto de whisky. Cerveja eu gosto. Eu gosto do método dele,
Eu gosto do mais técnico, do método do Canova, que é italiano, se eu não me engano. Acho que sim. E tem um, cara, que eu não vou lembrar o nome do autor, que é um livro gigantaço, métodos de treinamento de corrida. Cara, eu mando a foto, daí você conseguisse pôr na edição. Nacional? Isso. Não, americano ou inglês, acho assim. Agora já tem livro de tradução aqui no Brasil. Cara, sabe o que eu gosto? E aí entra a parada do Parafuso a Menos. Na Natureza Selvagem. Tem filme, tem livro. Leiam, vejam, pra mim é um dos melhores filmes, pra mim, assim, filosoficamente falando, inspirador e afins. Há quem diga que não, mas tudo bem. Tem o Livre também, que é um livro aí que conta a história da caminhada da mulher pela Appalachian Trail, eu acho, ou Pacific Crest Trail. Tem filme também, tem o livro. Cara, acho que é isso. Não, assim, de pronto, acho que deu uma biblioteca legal pra galera buscar aí. Fora vários outros livros nacionais aí que tem da Letícia, eu não lembro o nome. Pô, Letícia, desculpa. Letícia, tem o seu inclusive lá em casa. tem lá na loja, né? Tem lá na loja. E o Tordejan, do Sidney Togumi, eu tenho também. E Animal. E, mano, vou cortar você. Os livros da Extremo. Conhece esse site? Esse aqui era do montanhismo. Tem o livro deles do Tour du Mont Blanc, Kungsleden, Everest, contando as experiências deles lá, dessas trilhas, desses hikings e trekkings e montanhas. É muito legal. Eu tenho eles lá em casa. Inclusive, essa parada de você escutar a história de quem já fez ou presenciou foi uma das razões de eu ter começado o canal, contar essas histórias. De gente daqui, né? Começando, mas aí futuramente, inclusive se você tiver uma história legal para contar, fica aí o slogan do canal de quantos quilômetros você precisa para contar a tua história. E será que a subida pegou? Essa é dura. Essa é arisca. E eu consumo muito conteúdo de documentário. Não sei se é o teu caso. Consumo também. Conteúdos Bastante. mais longos, 30, 50, às vezes passa de uma hora. Uhum. Tivemos aí a Cocodona 250, 250 milhas. Cara, sensacional. Meu Deus do céu. Saiu um novo agora, The Chase. Não sei se chegou a ver. Assisti. Animal. Essas são algumas das referências aí. Eu não vou lembrar dos nomes agora, mas tem, acho que o principal, que é o cara que tem uma pegada mais profissional aqui, é o Jeff Pelletier. Sim. Mas assim, tem vários outros, tem uns 12 canais aí que eu acabo acompanhando, mas esse cara, ele tem uma pegada narração, com qualidade de imagem. E tem o do, que eu não lembro o nome, você deve saber, que foi um dos criadores da Cocodona, que é o cabeludo lá. O cabeludo, aham. Não lembro o nome dele. Me fugiu o nome, mas agora ele lança no Aravaipa. Isso! O canal dele, A produtora, acho que é Steep Films. eu acho que sim. Exato. Aravaipa deve ser só o canal, não sei, mas é outra... E é o nome da organizadora dele, né? Porque ele que organiza a Cocodona, ele montou a Aravaipa. E o cara ainda produz os conteúdos, não só para essa prova, mas de outros desafios aí. Exato. É legal, fica a dica. Muito Não massa. dá pra perder uns bons momentos assistindo aí. Em geral, a gente ainda aprende um inglesinho ali, que eu sou meio reba, mas a maioria em inglês, mas tem legenda, a galera consome, o que é muito legal mesmo. Isso é uma referência bem grande pra mim, sem dúvida. É isso aí. Tivemos aí uma conversa massa sobre basicamente corrida, as várias faces da corrida, onde ela pode te levar, o que ela pode trazer para você. Vai muito além de postar story
e comprar equipamento, usar óculos baixa pace. O outro lado da corrida envolve outras questões um pouco mais filosóficas, que nem o Charles diz. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E se vocês, de novo aí, se vocês conhecem alguém que tem uma história legal para contar, ou se você tem uma história legal para contar, entre em contato aí e a gente agenda. E o único critério é que você consiga correr e falar. É isso. Então já pode ser iniciante? Pode, mas tem que conseguir correr pelo menos um pouco. Então fica aí, se você quer começar a correr e não sabe por onde começar, tem vários conteúdos a respeito de como você pode fazer isso, mas eu também tenho um curso chamado Corra Emagreça, que ajuda aí você a criar um certo grau de fitness que vai te ajudar para iniciar nesse mundo das corridas. Fechou? Deus abençoe você, Chard. Gratidão. Valeu, mano, pela disponibilidade. Tamo junto. Valeu, até daqui a pouco. Então vamos lá, hora boa. Tá aí, ó. Valeu de novo, Jana. Sempre prestigiando nosso pós-treino aí. Cara, comi ontem atum com maionese, meio um saborzinho de fumaça, assim, de defumado. Uma delícia, pena que só tinha um. O outro eu comi. Ainda bem que sobrou um, né? Aí esse é o Philadelphia tradicional, que é o cream cheese e o salmão. E esse aqui é um novo de cogumelo, que pra mim pelo menos é novo, eu não conhecia. Então fica aí a... Não sei qual que você quer. Vou até esperar, né? Esse negócio eu vou ensinar. assim, ó, a gente aí esse aqui, esse aqui é molho tarê, que é meio adocicado, e o tradicional shoyu. Então vamos lá, como é que funciona? Você vai tirar esse adesivinho aqui de baixo. Quer ligar a tua câmera? Tá ligado. Aí saca o onigiri. Aí você tira esse da frente, por cima, pra ele não rasgar nada aí. Aí você vai abrir, expor a alga, o plastiquinho, pega bem na pontinha que tiver mais solta e vai tirando ela aqui, ó. Até ele soltar da alga. Pra conservar a alga fresquinha e crocante. Conseguiu? Vamos lá, devagarzinho, né? Vai soltando a mão aí. Rasguei um pedacinho aqui. Não dá nada, só puxar. Aí. E esse aqui ainda tem que puxar um pouco. Aê, mano. Aí, ó. Que belezinha. Agora, se quiser colocar o molho, alguma coisa em cima, cara, não precisa. É bom. Não, vamos no puro primeiro, né? E daí, ó, o barulhinho.